Bem, meus irmãos, é um desafio falar sobre domínio próprio, correto? Eu estou constrangido, ou mais popularmente, envergonhado de falar sobre domínio próprio, correto? Eu acredito que vocês também vão refletir um pouco sobre esse tema. Vamos ler então Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos em Gálatas. Vamos ler os 2 versículos em Provérbio. Um em Mateus e o outro em Coríntios. 1 Coríntios 9, eu acho. Pega a sua Bíblia, vamos ler comigo, acompanhe. Quinta-feira, 16 de novembro, domínio próprio. Eita, papai. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do 13 ao 26. Esse conglomerado de versículos aí, nós vamos ler. Todos acharam? Tem uma cola ali, né? Eu esqueço. Vamos ler então? Valendo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, ou milita, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-os uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Peço a Deus que a palavra saia do coração dele para o coração do povo dele. Irmãos, vamos tentar entender um pouquinho o contexto de Gálatas, correto? Para não cair no meio de paraquedas no meio da mensagem. O livro de Gálatas, ele é mais ou menos repartido em 3 partes. Logo de início, você vai ver o apóstolo Paulo, ele se apresentando como apóstolo, autoridade apostólica. Por quê? Ele estava diante da igreja da Galáxia, e uma província romana. E você vê o apóstolo Paulo tipo como se estivesse dando uma carteirada de apóstolo. E Paulo vai tratar de 2 grandes problemas que existiam naquela igreja. Aquela igreja, ela sofria com o legalismo, que era a salvação por méritos próprios, porque os judeus que estavam inseridos no cristianismo exigiam dos gentios que eles fossem circuncidados para poder fazer parte do evangelho. O apóstolo Paulo falou, não. No versículo 2 do capítulo 5 ele vai falar: se vocês precisam circuncidar,
então o sacrifício de Cristo é em vão. Aí o apóstolo Paulo, na reta final da carta, ele vai tratar, e é onde nós vamos desenvolver aqui o tema, que é o domínio próprio, de um outro problema que a igreja também vivia, a libertinagem, que é o quê? É quando a pessoa tem a liberdade em Cristo e ela fala, eu estou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou para o inferno. E o apóstolo Paulo ele vai começar a dar uma descrição dos vícios que existia naquela igreja. E nesse sentido, no versículo 13, ele vai falar, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então, esse era um dos outros problemas que o apóstolo Paulo estava cuidando aqui. Nós vemos o legalismo e nós vemos agora a libertinagem daquele povo. E o que tem a ver com o domínio próprio? Eu preciso contextualizar. O domínio próprio faz parte daqueles que vivem no Espírito, porque se nós estamos livres em Cristo, nós temos que ter domínio próprio. E o pastor já falou em algumas pregações que é como se fosse um gomo, correto? Desse fruto do Espírito. Então Paulo adverte que precisamos viver no Espírito. E quem vive no Espírito precisa ter domínio próprio. Algumas Bíblias vão estar temperança. As Bíblias mais antigas vai estar temperança, né? Você fala assim, temperança, o que é isso? É um tempero? É alguma coisa? Realmente tem a ver com tempero. Quem tomou o café antes de vir para cá, temperou o café ali, vai botando um pouquinho de açúcar, até chegar ao ponto que fica do teu jeito, do tempero, do teu, né? Do seu paladar ali. Então, mas o que é domínio próprio? Como eu estou trabalhando com um tema fixo, né? Uma pregação temática, o que é o domínio próprio? Eu trouxe uma definição aqui, um pouco simples, do que é o domínio próprio, ou a temperança, como está em algumas Bíblias. É a capacidade que o Espírito de Deus lhe dá para controlar os seus impulsos, causando moderação, equilíbrio. Já viu às vezes aquela imagem de uma pessoa com as pernas cruzadas buscando o equilíbrio por conta própria? Mas aqui nós estamos falando do equilíbrio do Espírito de Deus. Se nós estamos falando do fruto do Espírito, eu estou falando do equilíbrio que vem de Deus. Não é que você busca com as suas próprias forças. Porém, antes de eu falar do fruto do Espírito, desse gomo do fruto, que o pastor sempre fala, eu preciso falar do problema que existia. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais no texto. Se você perceber no versículo 19, 20 e 21, Paulo vai dar uma relação de todos aqueles vícios que existiam naquela igreja. Versículo 19 vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Se você notar, nós precisamos contrastar a palavra domínio próprio com algumas coisas que tem nas obras da carne. Porque se eu não tenho domínio próprio, automaticamente eu vou manifestar algumas obras da carne, ou todas as obras da carne. E se você reparar, a maior quantidade de vício que existia nessa relação tem a ver com relacionamento. Se você reparar, vai ter, quer ver? Contendas, inimizades, ciúmes, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas e homicídios. Um problema de relacionamento que existia naquela igreja. Tanto é que no versículo 15, vai dizer que eles, porventura vocês estão devorando, mordendo um ao outro. Ele usa uma expressão animal, pesada. Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando. E faltava equilíbrio naquela igreja, faltava domínio próprio naquela igreja. Por isso que ele citou essas palavras no versículo 15. Se eu não tenho controle, estarei propenso a cair em qualquer uma dessas obras da carne. Quando você não tem domínio próprio, você está propenso a cair em qualquer uma dessas obras da carne. Ninguém está fora disso. Todo mundo é sujeito a isso.
do novo convertido até o pastor, diácono, independente do que for, estão sujeitos às mesmas paixões. Sabe por quê? Porque nós vivemos ainda nessa carne corruptível. Quando você perde o controle, aí eu já lanço a primeira pergunta: quais obras da carne mais afloram em você? Isso nós devemos refletir. A não ser que você fale: não, tomei anestesia geral, estou esperando Jesus chegar. Estou aqui, paralisado, não peco mais. Como diz o jogador do Flamengo, estou em outro patamar. No estágio de santidade que já chegou, não peca mais. Mas quando você perde o controle, nessa caminhada que você vive no Evangelho, em um dado momento você perde o controle, ou dirigindo. Minha esposa está ali, ela está só me olhando, ela sabe que em algum momento você perde o controle e ela fala: volta, é como se fosse um freio. Mas aonde é que você perde o controle, que você dá aquela derrapada? Isso é para você refletir. Por quê? A carne luta contra o espírito, contra a vida regenerada. Quem acha que eu tô salvo, agora não vai ter nada, tudo relax, só esperando Jesus voltar, estou lá vivendo, tomando sorvete, não acontece mais nada. Eu sei que pensa, é o tempo todo, é uma cabo de guerra, é como se sua carne estivesse ali, puxando na sua frente, e você tem que ficar atento a todo momento. Por quê? É milita, ele fala uma palavra militar, é luta, é constante, é esbravejante, puxando, esticando. Não é uma coisa bem suave não, que fica assim, igual briga de criança. Você bateu em mim, eu bati em... Não é. É militando, é cobiçando, é dilacerando, é puxando, cada um puxando para um lado oposto. Desde o momento que você aceita Jesus, e a sua caminhada no Evangelho, a trajetória, enquanto estivermos nesse corpo, nós sofreremos isso. Mas quando formos glorificados, quando o problema do pecado estiver resolvido, que estaremos na glória, pronto. Mas enquanto estivermos aqui, nessa carne, nós sofreremos por isso. Nós passaremos por isso. Eu lanço outra pergunta: o que acontece com alguém que não tem domínio próprio? Uma pessoa descontrolada. O que acontece com essa pessoa? Vamos refletir em Provérbios 25, 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muros. Como a cidade derrubada sem muro, assim um homem que não pode conter o seu espírito. Eu falei numa linguagem mais atualizada. Olha o que ele fala, hein? Bem antigo. O autor de Provérbios vai falar: aquele que não sabe se controlar é como uma cidade sem muro. Você já parou a imaginar que uma cidade naquela época, sem muro, ela perdia a sua primeira linha de defesa? Nós estamos falando aqui de conquista de território. E quando uma cidade estava sem muro, ela era saqueada, os seus homens eram mortos, as mulheres e as crianças eram escravizadas, quando não também mortos, e depois metiam fogo na cidade. A cidade era acabada. Assim são aqueles que não têm domínio próprio de sua vida. Eles estão propensos aos ataques do inimigo. Se você não controlar a sua vida, você será controlado pelo teu pecado. Onde você tem apresentado descontrole na sua vida? É outra pergunta que eu faço para mim. Você vai ouvir isso durante 20 minutos. Eu estou um mês ouvindo isso. Eu falei: eu estou com vergonha, estou quase desistindo. Onde você tem apresentado descontrole na sua vida? Irmãos, devemos se controlar nosso impulso. É a sua língua? Fica descontrolada quando ouve alguma coisa? Eu não vou aguentar, eu vou falar, e a língua fica dentro, girando igual um ventilador, doido para falar. Tiago 3,2 vai falar: quem controla a sua língua doma todo o corpo. É o teu olho? Para onde você tem olhado? Quando você acessa o computador, o celular, para onde você tem olhado? É aí que você tem perdido o domínio próprio?
Jesus falou: se o teu olho direito te escandaliza, arranque-o. Dura essa palavra. E a sua mão? Aonde sua mão tenha posto? Onde você tem posto sua mão? Jesus falou: se sua mão direita te escandaliza, arranque-o. Ele foi duro em suas palavras. Sabe por quê? É melhor você entrar mutilado no céu do que você ir para o inferno. Preste atenção, não estou falando para você chegar em casa, enfiar uma faca e tirar, não. Pelo amor de Deus, Jesus não é a favor da mutilação. Preste atenção na figura de linguagem, tem que explicar. O pecado, irmãos, você tem que cortar na carne. Você não pode ficar dialogando com o pecado, não. O domínio próprio, você repele o pecado, você controla os seus impulsos. Para onde você tem olhado? Aonde tua mão tem alcançado? Aonde teu coração tem batido mais forte? Isso é uma pergunta que deve ficar na nossa mente. Gálatas 6:8 vai dizer o seguinte: quem semeia na carne colherá a corrupção, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem perdido o controle? Meus irmãos, nós éramos galho seco à beira do caminho. Você já viu alguém fazer enxerto com um galho seco? Não faz. Quando era na minha infância, eu fiz um enxerto. Tinha um velhinho lá perto de casa, no Lagarto, que ele falou: garoto, eu estava armando passarinho, você quer fazer um enxerto? Eu vou te ensinar. Ele arranca o broto, aí ele ensinou toda a técnica, eu coloquei. Passou-se mais de 15 anos, aquele senhor, antes de morrer, ele mandou recado para minha mãe, na igreja da minha mãe: avisa para o seu filho que aquele enxerto que ele fez ainda está vivo. Colocou no limão. Meus irmãos, nós estávamos mortos à beira do caminho, éramos galho seco. Ninguém faz enxerto com uma árvore seca, com um galho seco. O galho seco só serve para ser queimado no fogo. Jesus foi lá, nos catou e fez enxerto, enxertou na videira, que é Ele. Para quê? Para frutificar no Espírito. Quem está enxertado em Jesus tem domínio próprio, tem controle de si. Você não está descontrolado, sua cabeça não está girando, porque Jesus te dá controle. Jesus te dá a capacidade de você controlar os seus impulsos. Nós temos impulso nervoso em nossas vidas, e quem controla é o Espírito de Deus. Se você não tem, peça a Ele. Jesus foi lá, nos catou, nos enxertou, nos deu vida, e nós somos guiados pelo Espírito dEle. Uma vez inserido na igreja, no Evangelho, e agora, Hugo? Agora começa um trajeto. O peregrino, lembra da história do peregrino? O batista John Bunyan, que escreveu o livro, carregando aquele fardo pesado, as provações. Quem não leu, sugestão para ler. E Jesus foi lá, nos catou, e começa-se na nossa vida uma obra pelo poder do Espírito de Deus. E nessa trajetória, Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: o crente é o coveiro do velho homem até a hora da sua própria morte. Todo dia você deve jogar uma pá de terra em cima do velho homem, em cima da velha mulher, independente da idade, se é criança, se é adolescente, se é idoso. Todo dia você deve jogar uma pá de terra. Não é em cima da sua sogra, não, é em cima do velho homem. Todo dia, enterra o velho homem. É a luta constante, é uma caminhada, é suor, é sangue, é choro. Não tem vida fácil no reino de Deus. Não seja enganado. Controle os seus impulsos. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Mas Hugo, o que é o fruto do Espírito? Você não explicou ainda, você falou que o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Eu sei que tem algumas pessoas que estão começando agora na fé, e às vezes a gente tem que botar os biscoitos na primeira prateleira, de forma que todo mundo consiga colocar a mão e comer.
o que é o fruto do Espírito. Nós estamos falando da obra do Espírito Santo no coração regenerado. E esse fruto do Espírito, John Stott ele vai falar que não são 9 joias. É uma joia com 9 facetas. Bruta, mas você vai lapidando ao longo da caminhada. O pastor gosta de falar do gomo. Eu gosto de contar uma história. Quando você vai no sacolão comprar tangerina, por exemplo, você chega no sacolão, ninguém aqui escolhe uma tangerina faltando gomo. Alguém escolhe? A não ser que você, né? Você vai lá escolher aquelas tangerinas, no Nordeste chama mexerica, né? E no Sul é mais sofisticado, fala bergamota. Você vai comprar a tangerina, você não vai escolher aquela tangerina faltando gomo. Você tem algum problema. Aquela tangerina vai ser reprovada para você. Você não escolhe nem maçã furada de unha, quanto mais uma tangerina faltando gomo. Assim como aquela tangerina é reprovada, o fruto do Espírito não é você selecionar que não, peraí. Não, amor é comigo, né? Benignidade mais ou menos, bondade, mansidão, nem passa longe, sou Pedro purinho, temperança mais ou menos, não é para você escolher não, é para cultivar todos, porque faz parte do fruto do Espírito. E quando ele fala que é 9 facetas de uma mesma joia, é que você deve exercitar conforme uma fé. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A santificação, ela é uma obra interna em que Deus comunica ao Filho dele que é um salvo. O fruto do Espírito é uma obra externa em que você comunica ao mundo o caráter de Cristo na sua vida. Deus, ele pegou a sua alma e chancelou um carimbo dele, e isso chama o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Até voou um cuspe aqui, desculpa, irmãos. Tem um carimbo na sua alma, é o caráter de Cristo. Quando você cultiva este fruto, você passa a transbordar o caráter de Cristo, você passa a ter o cheiro de Cristo. E quando a pessoa experimenta desse fruto, ela vê o reflexo de Jesus na sua vida. Na verdade, o fruto do Espírito, ele reflete a santidade de Deus, porque internamente existe um ser que está sendo santificado. Isso tudo é a obra do Espírito Santo no crente. Quando demonstramos domínio próprio, significa que somos guiados pelo Espírito, que somos a sua morada e, consequentemente, damos testemunho de Jesus. Você não quer dar testemunho? Quer dar um bom exemplo? Não, rapaz, mansidão está passando longe de mim. Eu não consigo, vou falar com o pastor. Rapaz, não. Você pede. Agora, irmãos, seja sincero. Eu já falei que é uma peregrinação, correto? Ninguém nasce com domínio próprio total, pleno. Alguma coisa você sempre está se ajustando pela graça de Jesus Cristo. Mas a nossa caminhada é um gráfico que vai ascendendo em direção ao céu, à estatura do varão perfeito, quando o seu corpo for glorificado. Agora, se você começou de um jeito e está igual uma estrela cadente, o gráfico está caindo, está piorando, não, porque eu estou ficando velho, não interessa, não existe isso. Nós temos que dar conselho aos mais novos. Se estamos ficando velho, o fruto está ficando melhor ainda. Nós vamos melhorando, porque é uma caminhada no Evangelho, um exercício da fé, é constantemente, vai girando. E o gráfico vai aumentando, não diminuindo. Eu tinha controle, agora não tenho, estou descontrolado. Eu perdi a mansidão. Não existe. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado. Se começou bem, está igual a estrela cadente, você está desconfigurado. Você precisa nascer de novo. A pergunta é, como está o seu gráfico? Agora eu tenho a conclusão
Cadê o Hugo? Volta para cá, Hugo, cadê você? Ah, tá aqui, achei. A conclusão agora. Não tão conclusão ainda. Se o ministério louvor não precisa vir não, para ficar em pé aqui. Conclusão. Vamos rever aqui os 5 pontos aqui que eu trouxe, né? A organização de acordo com a minha cabeça. E ela não é pequena? Meus irmãos, nós temos responsabilidade no reino de Deus. É um acordo de cooperação. No momento que você é salvo, pronto, agora acabou? Não. É uma cooperação. Deus te deu meios para você crescer na fé. E esse trabalho mútuo entre o crente e o Espírito de Deus na caminhada, orando, lendo a palavra, tendo comunhão, participando da ceia, isso tudo é importante na nossa caminhada. Nós temos responsabilidade. O agricultor, ele planta a semente correta na cova, mas ele depende da chuva. Mas ele faz a parte dele, planta a semente correta. E no teu momento a chuva vem e faz germinar aquele caroço, aquela semente. É uma cooperação assim, o reino de Deus. Nós estamos com nossos olhos abertos, estávamos mortos, não estamos mais, fomos enxertados. Agora nesta caminhada, crescendo na fé, o alvo é Cristo, apontando para o céu. Segundo ponto, o Espírito Santo nos capacita. Se eu não tenho domínio próprio, peça a Ele em oração e se controle. Se você falava, não fala mais. E veja o progresso. Diante da mesma situação, fala, rapaz, há uns 10 anos atrás eu teria estourado com uma dinamite. Aí agora o mesmo momento que você passa, ó, parece que nem foi com você. Você não estourou, você não brigou, você não caiu na tentação, você não clicou, você não meteu a mão. Peça a Deus, peça ao Espírito de Deus, em oração, sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Terceiro ponto, o domínio próprio traz evidência de que fomos regenerados, transformados. Se não tem domínio próprio na sua vida, é descontrole total, arranca cabelos. Como pode ter evidência da salvação na sua vida? Como pode ter evidência do Espírito Santo na sua vida? Se falta fruto na sua vida, como pode ter evidência de Deus na sua vida? Quarto ponto, talvez você tenha buscado pelas suas próprias forças. Talvez o que você tem procurado seja o autocontrole. Mas o que você precisa de fato é controle do alto, é controle do céu, é controle do trono de Deus. Pelas suas próprias forças você não vai conseguir, mas pelo poder de Jesus você vai conseguir na sua vida domínio próprio. É Jesus quem está na sua vida, na direção da sua vida? Quem é que está no volante da sua vida? Quando bate aquele desespero na sua vida, quem é que está no volante? É você ainda que está no volante? Sou eu ainda que está no volante? Ou é Jesus que está no volante ali? Ou é o Espírito de Deus que está te guiando? Quem é que está no volante? Quem é que está dirigindo a sua vida? É a sua carne que está dirigindo a sua vida? É seu pensamento que está dirigindo a sua vida? É sua língua que está dirigindo a sua vida? É minhas mãos que estão dirigindo a minha vida? É o meu pensamento que está dirigindo a minha vida? É meu coração? É meus impulsos que estão dirigindo a minha vida? Ou é o Espírito de Deus que está dirigindo a minha vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? Provérbios 16, versículo 32, parte B. Quinto ponto, para terminar. Está escrito assim: é melhor você ter domínio próprio do que conquistar uma cidade. Presta atenção que ele vai falar. É melhor você ter domínio próprio, autocontrole, o controle de tudo, do que você dominar uma cidade ou controlar uma cidade. Meus irmãos, aquele que domina uma cidade busca soberania entre as nações. O que busca domínio próprio
busca a soberania do Espírito de Deus na vida dele. Devemos ser temperados pelo Espírito de Deus, agradável, moderado, equilibrado, que nós venhamos ter o sabor de Cristo e que as pessoas venham ver o reflexo de Deus na sua vida. Seja temperado pelo Espírito de Deus e tenha domínio próprio. Que essa palavra possa falar em cada coração. Se você não tem, peça a Deus e Ele vai te dar no nome de Jesus.